você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão das políticas públicas que impactam diretamente no seu dia a dia. Eu já estou aqui. Primeiro vou desejar as boas-vindas para você, para todos e todas que vêm passar conosco aqui esse quase 1 hora, 50 minutos de programas, né? Eu já estou aqui com Jéssica Tupinambá, já estou com Viviane Leite e hoje está ausente aqui, mas é por hora, viu, gente? Só esse programa com André Peixoto, que está em outra atividade nesse momento, uma outra atividade profissional, e assim como Gorete, né, que ambas são advogadas e às vezes coincide algumas atividades de audiências, e então hoje elas não vão estar aqui presente nesse programa. Mas a gente está com nossa convidada de hoje. Gente, sabe quem ela é? É Fernanda Pinheiro Barros. Ela é doutora em Linguística do Texto e do Discurso pela UFMG. Ela é professora do Departamento de Ciência da Educação da UESC, autora de coleções didáticas aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático, com destaque para a coleção Estações e Linguagens, Estações Língua Portuguesa para o Ensino Médio. Essa grande doutora hoje vai explicar para nós aqui, para você, nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, as reformas, né? Porque não é a reforma, são as reformas do ensino médio. Então, para você, professora, professor, aluno, você que está aí no ensino médio, vai ingressar no ensino médio, teve diversas mudanças que vai impactar, com certeza, no futuro aí desses estudantes, no mercado de trabalho, na educação no geral, na compreensão, na intelectualização dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? E a gente quer saber quais são essas mudanças, e impacta também para os professores que precisam readaptar, para você, prefeito, vereadores, como você irá implementar aí na ponta, no seu município, essas reformas para trazer melhor progresso na nossa educação brasileira. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Ficamos muito felizes por você atender esse importante, para nós, muito importante a sua presença aqui, porque a gente quer dar esse conhecimento de reforma e a reforma da reforma, né? Só para a gente aí iniciar o programa, né? A gente sabe que desde 2017, né, Fernanda, nós vemos está passando o ensino médio, o ensino brasileiro, né, de educação básica, vem passando por reformas legislativas que procura alterar aí a forma dos currículos, como esses currículos estão sendo implementados. Eu digo modernização do ensino, atendendo a nova complexidade social. Porque o ensino médio está passando, Fernanda, por essas mudanças. Bem, boa tarde, Liz, boa tarde, Jéssica, boa tarde, Viviane, boa tarde aos telespectadores e telespectadoras. Bem, está passando por mudanças porque, por princípio geral, tudo precisa mudar mesmo, né? Correto. Nós tivemos um ensino médio que tinha um problema significativo e importante, que era o problema da evasão escolar. Nós não podíamos mais conviver com índices de evasão tão significativos, né? Isso não quer dizer que a mudança vai acertar de primeira, vai já colocar as coisas no rumo e nós vamos corrigir todos os problemas do ensino médio. Nós vamos, tanto é que nós estamos vivendo um momento, né, da reforma do ensino médio. Nós temos um novo ensino médio que foi anunciado em 2017 e implementado de fato a partir de 2021, 2022, né? Foi atrapalhado pela pandemia, né? Mas nós já estamos vivendo agora a reforma desse novo ensino médio, né? E é sobre isso que nós vamos conversar nessa tarde aqui, nessa
no nosso programa com vocês, que é o que vai mudar significativamente nesse ensino médio? Tem uma mudança que é fundamental, né? Nós tínhamos 1.800 horas de disciplinas obrigatórias, né? No novo ensino médio. Nesse novo ensino médio, nós vamos passar a ter 2.400 horas da formação geral básica. Então, os alunos que estavam muito preocupados, e estavam de fato, os professores também, né, com a ausência de algumas disciplinas, de alguns componentes curriculares importantes, né, como sociologia, filosofia, né, bem, está assegurada a carga horária para todos esses componentes curriculares. A gente pode citar sem medo, então. Continua sendo organizado por áreas do conhecimento, mas agora a gente passa a ter claramente, novamente, aulas de língua portuguesa e literatura, de educação física, de arte, de línguas estrangeiras agora. Veja que eu estou falando no plural, não é? Então, porque nós temos a obrigatoriedade da oferta da língua inglesa e da língua espanhola. Eu quero destrinchar melhor essa reforma, porque ela é muito significativa e você já me falou aí uma série de mudanças. Eu quero passar com você, Fernanda, essa série de mudanças para a gente discutir cada ponto destas mudanças, né? Afinal de contas, aqui quem vai assistir esse programa serão professores, serão alunos, né? Serão estudantes aí de ensino médio e que já tem uma preocupação como ele irá desenvolver, porque é um período de muitas perguntas, né, Vivi? Você que saiu do ensino médio tem muito pouco tempo, né? A Vivi está com 19 anos, está cursando Direito, Jéssica também. Mas é um período que a gente pergunta, o que eu vou fazer na minha vida? Qual é a profissão, né? Qual é o meu destino? O que eu serei enquanto profissional? É a época que a gente passa por dilemas de escolhas, né? Escolhas de qual é a profissão que está sendo mais rentável, né? Qual é o caminho que eu vou seguir na vida. Então, isso impacta já no ensino médio, nessa escolha. Porque o ensino médio é um projeto de vida. Dentro do ensino médio, inclusive, está previsto, né? Tem uma parte que é destinada ao projeto de vida. E o que significa esse projeto de vida? Significa, Liz, Jéssica e Vivi, que é preciso pensar para além dos conteúdos, né? Que é preciso tornar esses conteúdos significativos para os estudantes, né? Então, eu preciso entender que o que eu estudo ali, né? Como aquilo vai impactar as minhas escolhas naquele momento e as minhas escolhas mais à frente, né? Então, eu tenho que ter um projeto de vida. O ensino médio não é só um tempo em que você se prepara para fazer o Enem. É claro que todo mundo se prepara para fazer o Enem, porque para entrar... Mas você escolhe a sua profissão. Mas você escolhe a sua profissão. Então, você precisa precisa ser encaminhado dentro desse projeto de vida, né? Então, você precisa ter opções, você precisa conhecer o maior número de possibilidades para que, de fato, você faça uma escolha crítica, uma escolha sensível a você mesmo. Né? Que não seja aquela escolha, que não seja fruto da aleatoriedade, aquela coisa que acontece assim, eu vim fazer isso aqui porque não tive a oportunidade de conhecer outras coisas, porque é isso que eu conheço e é isso que eu fui fazer. Na minha época, Jéssica, vamos voltar um pouquinho no passado para a gente... Jamais ali... Vamos voltar um pouquinho no passado, pelo menos aí uns 40. Peraí, não vamos exagerar, não. Não, nem tanto. Eu vou voltar na minha idade, tá? Eu vou voltar no meu ensino médio, Fernanda. Eu vou voltar porque quando eu fiz o ensino médio, era muito uma divisão entre ciências humanas e ciências exatas. Parece que a vida norteava, pelo menos... Ciências da natureza também. Ciências da natureza, né? Saúde. Parece que o mundo era entre engenharias, né? Direito e... Medicina. Ou seja, você diz que hoje existe um projeto, chama Projeto de Vida, sim, que no ensino médio oferta ao aluno um tira-gosto. Sim. Um tira-gosto do que seria determinadas profissões. Na sua época não tinha isso não, né? Assim, vamos dizer,
Porque eu vi isso... E a época da Jéssica é ontem, né? Então, assim, Mas não pegou a reforma do ensino. eu não peguei a reforma do ensino médio e vou te dizer melhor. Graças a Deus que eu não peguei. Me desculpe, mas assim, eu não sou tão a favor assim da questão da reforma do ensino médio, que agora já tem a reforma da reforma, né? Por que você não é a favor? Eu não sou porque, assim, eu também trabalho na área da educação, porque eu trabalho numa escola estadual indígena, da aldeia. E eu me lembro muito bem, no ano de 2022, o conflito que se teve das escolas indígenas quando recebeu essa notícia da reforma, né? Então, assim, todos os gestores, todos os educadores pegaram essa bomba, assim, desculpa, né? E no colo, assim, meu Deus, o que é que nós iremos fazer? Porque quando a gente foi estudar, analisar o contexto de fato da reforma, não atendia às nossas especificidades enquanto povos indígenas. Então, isso foi que impactante. Então, a gente brigou muito contra essa reforma, porque não atendia as nossas necessidades, nossas demandas, e excluía esse modo de vida de ser do indígena. Então, isso não nos agradou, né? Então, assim, agora já está vindo aí essa reforma da reforma, mas ainda assim, existem muitas reuniões, muitos debates, para que se de fato contemple as nossas demandas, as nossas especificidades, porque na escola em que eu trabalho, lá a gente, embora eu não posso dizer que a gente inseriu a reforma, porque a gente tem um curso profissionalizante, então o aluno que sai, digamos, do Fundamental 2, ele vai para um técnico em agricultura. Nós buscamos agroecologia, tem agricultura mais técnica em agroecologia, que é o EPI, que é o médio integrado. Por que nós buscamos inserir esse técnico na nossa escola? Porque nós trabalhamos com a agricultura. Esse aluno que trabalha as especificidades da disciplina, que também tem a disciplina de projeto de vida e tem outras modalidades que já inclui o modo de vida desse aluno da comunidade. Entendi. Então, o que ele aprende com esse profissional agrônomo, ele aplica na própria vida deles mesmo, né? É o trabalhar na terra, é o estudar o solo, é toda essa questão assim que engloba. Então, assim, a gente buscou muito valorizar a questão interna da comunidade. É estudar para devolver para a comunidade. Antes de Fernanda comentar isso, porque agora, Fernanda, eu compreendi por que ela é contra. Justamente por causa das tradições e da cultura indígena que é estudada, né, mantida, principalmente dentro do currículo indígena, né? Eu entendi perfeitamente. Mas eu vou trazer, Fernanda, essa mesma crítica para quem não é indígena. Também foi uma crítica dessa reforma, que agora já tem outra reforma. O novo ensino médio, primeiro, parabéns, Jéssica, pela colocação, é fundamental, né, Jéssica? Porque é isso que nós temos que pensar mesmo. É que nós temos uma base nacional como curricular, mas isso, olha, o grande equívoco nosso é pensar que essa base é o currículo, não é? O currículo é vivo, ele depende dos sujeitos envolvidos, né? E não dá cultura da história daquela comunidade. Então, para além do que é comum para todos, tem aquilo que é idiosincrático, que é específico de cada comunidade. As comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, não é? Que precisam ser respeitadas. Mas para além da insatisfação das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, houve uma insatisfação geral com esse novo ensino médio. E aí tem muito a ver com a forma como ele foi implementado, né? Porque você falou uma coisa muito importante, que é assim, teve uma notícia, a gente recebeu uma notícia, aquilo foi muito pouco debatido, os professores não foram preparados para implementar essa mudança. A escola também não tinha ambiente de tecnologia. Os gestores loucos, os pedagogos loucos, todo mundo. Não tinha ambiente, né? Um ambiente para laboratórios, para desenvolver. A grande questão era diminuir a desigualdade. Só que, segundo as pesquisas, que também são pesquisas muito recentes, eles estavam aprofundando, a reforma estava aprofundando desigualdades. Por quê? Porque as escolas mais bem colocadas, sobretudo aquelas particulares, né? As escolas privadas conseguiam, de fato, ofertar para seus alunos
uma gama de possibilidades significativa. Mas isso não acontecia na escola pública. Então, a escola pública, o aluno, o estudante, Viviane, ficava refém, Liz, ficava refém do que a escola era capaz de ofertar para ele. Então, isso ia aprofundar muito, podia aprofundar as desigualdades. Então, aquele que está já por cima, quem tem mais, ia receber mais. Quem tem menos, ia receber menos. Você imagina isso, né, Vivi? Imagina isso num município. Um município pobre, normalmente, a população também tem grandes dificuldades. Sem esquecer isso, só interrompendo aqui, o ensino médio é uma obrigação do Estado. Do Estado. Os municípios ficam com os anos, ficam com o ensino fundamental e o Estado é o responsável pela oferta do ensino médio. Certo, mas vamos colocar uma escola estadual num município pequeno. Sim, perfeito. Né? Então, a gente vai considerar que aquela escola também tem umas dificuldades daquele município que já tem uma arrecadação menor. Isso. Né? Diante disso, você fica imaginando, Vivi, uma reforma que veio para diminuir as desigualdades regionais, as desigualdades locais. Imagina, o menino lá da escola particular, de um grande centro, vai ter um laboratório para aquele itinerário tecnológico, ele fazer as suas opções. E o menino da escola, já sofremos com a evasão, em virtude da pandemia, que a gente pode até jogar isso aí numa próxima rodada, né? E aquele menino daquela escola de ensino médio, daquele município pequeno, você fica imaginando essa situação, não fica? Eu passei na própria realidade, assim, essa questão, que foi nessa transição, que eu concluí o ensino médio em 2021. E em 2021 mesmo, eles tinham implementado. E aí eu ganhei as matérias de práticas linguísticas e empreendedorismo. O que acontece? Como era pautada essa matéria? Empreendedorismo, a gente aprendia a dividir, a usar o cartão de crédito e tudo mais, né? A relação da criptomoedas. E já em prática jurídica, a gente aprendia em como se comportar diante de uma entrevista de emprego. Ou até então, de como formular um currículo. E aí a minha crítica vai para esse capitalismo, né? Que quer cada vez mais o lucro. E que estão formando os estudantes para o mercado de trabalho. E não para ser um ser pensante crítico. E eu senti muito isso na pele, porque eu percebia que eu estava na sala de aula, realmente eu aprendi, realmente eu consegui fazer a entrevista de emprego e passar em uma empresa. Mas não era aquilo o meu foco. Eu queria chegar na sala de aula e ter rodas de conversa para debater um pensamento crítico até observado por Paulo Freire em sua obra. Então, eu achei bastante interessante isso. E eu entendia também o ponto de vista dos próprios professores e coordenadores que se sentiam perdidos nessa situação, porque era algo novo, que eles nunca tinham experimentado, e até então eles não sabiam como dominar isso. E pela falta também de praticidade ou de conhecimento, acabavam ofertando para o aluno aquilo que nem o aluno entendia o porquê estava utilizando. E isso é muito complexo, sabe? Você falou de algumas escolas particulares. Eu estudei em escola particular. E até então, lá, eu não conseguia estar na sala de aula sentada em uma cadeira entendendo porque eu estava estudando para fazer um currículo e ser entrevistada. Eu achava que aquela matéria realmente é algo que é bom você aprender, mas que aquilo ali eu queria aprender muito mais daquilo. Eu queria aprender a criticar o sistema. Então, eu achei que essa mudança regrediu numa escola pública ou numa escola privada? Particular. Eu achei que realmente aumentou mais ainda a desigualdade. E mais ainda para os alunos de escola pública, porque para eles a situação é muito mais difícil. E realmente foi isso que aconteceu, Fernanda? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu porque nós tivemos essa insatisfação. Ela não aconteceu por acaso, né? Então, nós tínhamos escolas que tinham condições de oferecer um itinerário. E você tocou, enquanto algumas escolas ofereciam 4 itinerários, né? Itinerário de linguagem, itinerário de matemática. Então, se você oferece um itinerário de linguagens apenas numa escola e você quer fazer medicina depois, você está praticamente já fora da possibilidade de fazer medicina, né? Porque você não aprofundou os conhecimentos de química, de biologia, que são essenciais na hora de fazer o Enem. Então, aprofundou desigualdade e mais que isso, Liz, Vivi e Jéssica, eu diria que se não fosse interrompido agora esse processo,
nós teríamos um aprofundamento tão grande que seria difícil ainda mais complicado de reverter um pouco mais para frente. Exatamente. É perigoso isso, porque torna-se aquele princípio da igualdade desigual, porque você tem que oferecer, né? Hoje é um dos grandes desafios das políticas públicas brasileiras é transformar o princípio da igualdade jurídica que é previsto na nossa Constituição Federal em algo eficaz, em algo concreto, em algo materializado. E no Brasil, às vezes, ao elaborar políticas públicas, esse princípio da igualdade jurídica, ele tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que ser formado por equipes técnicas, ele tem que escutar as comunidades, né? Tem que ter um termômetro popular, tem que ter um termômetro técnico da história, da antropologia, da sociologia, da ciência política, para elaborar bem uma política pública. Olha só, uma política pública elaborada em 2017, em pouquíssimo tempo, percebeu-se que ela, ao invés de diminuir, erradicar desigualdades, ela poderia dar um resultado inverso. Ela poderia aprofundar, porque teria escolas que iam ofertar 4 itinerários, né? Ali as escolas particulares, tal como até a particular que ofereceu um itinerário para viver, né? E esse itinerário não trazia tantos benefícios. Ela disse que até gostou de aprender a fazer currículo, mas ela queria ser um ser que tivesse a sua capacidade de crítica e autocrítica ampliada. É isso que precisamos, né? Então, fazer política pública, tá aí o prefeito, o vereador que nos escuta, né? O gestor público estadual, o municipal. Política pública não pode ser feita de qualquer jeito, porque senão pode trazer resultados, né, almejados de forma inversa, né, não trazer. Agora, Fê, me diga uma coisa, Fernanda, Fê, porque é aqui quente, mas, né, Fernanda, me diga uma coisa, há uma obrigatoriedade mínima de itinerários ou a escola que coloca 1, 2, 3? E o que significa para os nossos telespectadores esses itinerários formativos? Dá essa informação. Vou dar essa informação, então. Olha, nós não... por enquanto, nós temos itinerários formativos e a escola oferece aquele que ela tem, aquele ou aqueles que ela tem condição de ofertar. Com o novo ensino médio, né, que o governo enviou na última sexta-feira, dia 22, né, uma minuta para a Casa Civil, né, que depois, então, vai encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional, né, de mudança, porque precisa passar pelo Congresso Nacional. O que nós temos nós não vamos ter mais os itinerários formativos, nós vamos ter o que eles estão chamando agora de percursos de aprofundamento. Percursos de aprofundamento. E é preciso entender que essa mudança não é só uma mudança no nome, né? Ela traz mudanças conceituais. Uma mudança conceitual importante que é o aprofundamento mesmo. A função é aprofundar, não é falar de qualquer coisa, porque esse foi um dos grandes problemas, meninas, que foram criadas disciplinas para falar de qualquer coisa. Como cuidar do seu pet? Como... não que os pets não sejam importantes. Não é isso. Mas só que então, é preciso pensar isso. E isso agora está sendo cuidado. Então, vai ter um documento que vai servir de referência para a construção desses percursos de aprofundamento, que eram os antigos itinerários formativos e que ficaram soltos. Ficaram soltos na mão de todo mundo. Então, qualquer disciplina podia ser criada, né? Então, qualquer componente curricular entrou na escola e a gente falava, coisa louco, né? Porque se tiver uma ideia mirabolante ali... E algumas ideias, como você falou, eu vou, né? Algumas ideias foram mirabolantes. Por exemplo, você não precisa de uma disciplina para ensinar a fazer currículo. A disciplina de língua portuguesa pode muito bem, mas isso muito claro, né? Trabalhar
está, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, na parte de conteúdos de língua portuguesa, ensinar a fazer currículo. Então, você precisa de uma disciplina para ensinar a fazer. Fica tecnicismo demais e crítica de menos, como você colocou muito bem, Viviane. Então, pode falar. Desculpa. E eu tenho uma outra crítica a fazer também, porque, de certa forma, envolve os estudantes a ser muito técnicos. E não humanos. É isso. A sentar, a conversar, a dialogar. Você quer dizer, Jéssica, uma coisa Esse era o meu medo dessas reformas. que exemplifica uma coisa claramente do que você está falando? A redução do lugar da literatura na escola. Essa é uma questão central que precisa ser discutida, né? Só tinha língua portuguesa. E literatura era um pedacinho da língua portuguesa. Ela que antes tinha status de disciplina. Você tem status de disciplina, é uma coisa. Você ser um pedacinho de outra disciplina é outra coisa. Então agora o que foi feito? Foi resgatado o lugar da literatura. A literatura volta a ter status de componente curricular obrigatório. E isso só aconteceu graças a uma coisa importantíssima. Que coisa é essa? Foi com a participação popular. Olha só, Fernanda, Por meio da consulta pública. já passa a palavra para você, Jéssica. Se a gente for pegar a história da compreensão humana, a gente sabe, com as revoluções, até bem a gente sabe que é uma técnica de ciência política, uma técnica de Estado, o nosso conhecimento foi fragmentado. Né? Com as revoluções industriais, a expropriação da nossa intelectualidade foi fragmentada. Por isso que meninas como a Viviane, como a crítica aqui de uma educadora indígena, é a busca desse todo, né? E você mencionou aí, né, e eu também tinha, quando eu vi essas reformas, eu não tinha analisado antes, agora sim para esse programa, né, a minha crítica era justamente essa, a formação de tecnicismo e aprofundar mais gente especialista numa parte, sem a visão do todo. Fernanda, a gente quer um ensino de formação de pessoas críticas. E a gente sabe que críticas, a gente tem que conhecer o todo para entender as partes, e as partes, para entender bem, tem que conhecer o todo. Essas reformas, que já passaram de reforma da reforma, ela almeja essa interdisciplinaridade, ela almeja um conhecimento mais holístico? Do meu ponto de vista, sim. Né? Isso já estava no documento basilar para a construção dos currículos todos dos estados, os currículos do ensino médio, que é a tal da BNCC, a tão famosa BNCC. Né? Bem, mas uma coisa é você anunciar e colocar em documentos a interdisciplinaridade. Outra coisa é você preparar os sujeitos para implementar isso na realidade de sala de aula. Os professores que são o comandante do avião. Que são o comandante do avião. Se o comandante do avião não sabe onde é que está o botão tal aqui, o avião pode cair. Né? O avião pode cair. Então, quando o ensino médio se organiza por áreas do conhecimento e não mais por disciplinas, como é o ensino fundamental, a gente tem 4 grandes áreas, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências sociais, ciências humanas e sociais aplicadas, né? E aí, essas 4 áreas se distribuem, então, as disciplinas, que são aquelas que a gente conhece, né? Não houve mudança significativa nisso aí. Mas e o que isso traz? Por que eu acho que essa proposta de reforma do ensino médio aprofunda positivamente a interdisciplinaridade? Porque propõe, e aí eu acho que vai muito casar com o que você pensa, Vivi, que assim, propõe um casamento, uma organicidade entre essas áreas. Então eu não tenho mais o itinerário de linguagens afastado, deslocado das outras coisas todas, como se as linguagens não fossem os meios pelos quais nós manifestássemos todas as nossas, tudo, nós manifestamos tudo por meio das linguagens, a verbal, a musical, seja lá qual for. Bem, agora nós temos percursos de aprofundamento que trazem
linguagens, matemática e ciências humanas e sociais aplicadas juntas. No mesmo grupo. No mesmo Olha grupo. que interessante, que maravilha. Nós passamos até a combinação dessas áreas, porque antes o que havia era uma interdisciplinaridade entre os componentes curriculares de uma mesma área. Agora há uma expansão dessa interdisciplinaridade, reconhecendo que, por exemplo, se você vê lá a questão genética na biologia, quando a gente estuda genética, mas é preciso pensar a questão ética na genética, e aí você traz a filosofia para pensar essa questão, né? Então, mostrando que a gente precisa desencaixotar, né, os conhecimentos, né? Desencaixotar os Vamos conhecimentos. tirar da caixinha. As caixinhas, colocar tudo numa mesa só e verificar que precisa conjugar saberes para solucionar os problemas. Isso, os problemas, eles não são de uma ordem só. Os problemas têm uma complexidade que demanda conhecimentos vários. Agora, voltando, meninas, é aquela história. Não adianta ter esse documento muito melhor do que o anterior e nós não prepararmos os nossos professores, os nossos coordenadores, os nossos gestores para a implementação. Exatamente, né? É engraçado que no Brasil as reformas elas começam de cima para baixo, né? Não, tudo bem que tem que fazer uma legislação, a União ela é a responsável, é o ente federativo responsável em fazer as políticas estruturantes, que depois vão sendo implementadas aí pelos estados e vai chegar lá no município, né? Que tem a contribuição, mesmo aquela escola sendo estadual, mas ela tem a contribuição do seu funcionamento pelo prefeito, pelos gestores municipais. Então, eu digo de cima para baixo porque qualquer reforma dessa precisa de estruturas. Então, a reforma chega, mas pega todo mundo de surpresa, né? Não tem ambiente adequado, o professor não passa por formação continuada, né? Eu vejo na segurança pública, né? Lá manda, né? Emplaca aquela reforma, mas você não tem laboratório, você não tem equipe técnica, você não tem aparelho, você não tem, principalmente, formação, né? E isso é tão importante, Fernanda, que você está dizendo, porque esse professor, provavelmente ele é da minha geração, ele teve um estudo da pedagogia ou no estudo do ensino médio, ele descende de uma geração de estudo fragmentado, disciplinarizado, encaixotado. Eu vou dar um exemplo, Fernanda. Eu também sou docente, sou professora universitária e eu adoro ensinos etéticos, eu adoro trabalhar com a interdisciplinariedade, porque além de professora, é só a prática da segurança pública. E quando eu estou lá no plantão policial, eu preciso conjugar diversos saberes para executar uma atividade profissional, né? Eu preciso saber de outros saberes que não é propriamente o dogma, que é o meu instrumento de trabalho, a lei, né? Aí eu entro numa sala de direito penal, tá lá, Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, né? Aqui a gente não vai ter uma aula de dogma, a gente vai falar de sociologia, a gente vai falar de ciência política, a gente vai falar de história. Você me diz, professora, mas eu quero aprender lei. É aquela insistência, né, de ter um ensino fragmentado. E quando a gente força, né, puxa o aluno ainda, né, para esse estudo que é ali, vamos colocar tudo aqui dentro desse caldeirão, né? A história. Vamos começar pela história. Por que existe uma política de gênero, né? Logo um aluno, se ele estiver me assistindo, ele vai saber quem eu estou falando. Logo um aluno perguntou assim, professora, por que não tem? A pergunta dele é muito interessante, dá muito bem para a gente colocar no nosso debate. Por que não tem uma lei que protege o homem de violência doméstica? O marido, João da Penha, né? Eu ia falar Mario, né? O João da Penha. Olha, para te responder isso, nós vamos ter que caminhar para outros saberes. Vamos ter que falar de feminismo, vamos ter que falar de antropologia, vamos ter que falar de sociologia, vamos ter que falar de história, né? Porque a gente precisa dar mais para quem precisa de mais, né? Por isso eu tenho que ter uma política de gênero. Então, há uma dificuldade ainda. Nós estamos passando por um período de mudanças, não é?
Isso você sente, Jéssica, você queria falar. Não, só para destacar. Você queria falar. Não, só para destacar a fala de Fernanda, a importância da consulta popular, né? De estar fazendo essa consulta para saber o que adequa melhor em cada canto, em cada ambiente, em cada setor. E muito mais ainda a importância da formação, igual você falou, Lisa, é necessário. Formação do professor. Formação do professor. O professor tem que se preparar para poder repassar esse conhecimento para o aluno. Então, quando ele se depara em uma sala de aula que ele não tem essas ferramentas de preparo para ele se sente muito perdido. Toda uma direção de uma escola fala o que, que nós iremos fazer se nós não tivermos uma formação anterior para poder repassar para o aluno. E uma outra parte que eu destaco também, que é importante dessa reforma, é essa interdisciplinariedade. Porque assim, não tem como se conjugar todo um contexto amplo a se separado igual a antes. Porque matemática vai falar de todo um campo que até engloba português, às vezes, e português um outro que vai englobar biologia. Então, assim, eu acho legal e importante, sim, ter sempre essa interdisciplinariedade entre as disciplinas. Isso é muito bacana. Lembrando também que o problema não está nem no professor e muito menos no aluno, é o próprio sistema mesmo, né? Sobre o que Liz falou, achei interessante, porque meus professores, eles fizeram com que eu pensasse na prática o que é realmente essa criticidade, que até é falado numa obra que é Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que ele fala que é importante ter essa criticidade, não é esse ensino técnico, né? Que é o ensino técnico que a gente aprende, que a gente entende o quê? Meus professores, eles fizeram eu pensar o quê? Que na história a gente descobre o nosso passado, e do nosso passado a gente descobre o nosso problema atual. E a gente descobre como? Com os dados que vêm até então da matemática, fazendo essa estimativa, com a geopolítica, entendendo em vários contextos de diferença no lugar do mundo, com a escrita, porque como era escrita antes, como era escrita hoje, como é a linguagem antes, como era a linguagem hoje. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, porque a gente entende onde estamos vivenciando, porque nossa vida é uma É uma palavra bem comprida. Dá para você, Fernanda, dizer que essa interdisciplinariedade, ela foi contemplada, que você mencionou aí no início do nosso programa, foi contemplada com o aumento de carga horária e aquelas disciplinas básicas, elas teve alterações, as línguas, né? Porque a gente está diante de um mundo globalizado que precisa se comunicar com diversas línguas. Como fica a questão da carga horária e, por sua vez, aí, os componentes desses? Nós temos, a partir com a mudança, nós temos 3.000 horas, estão mantidas, mas ao invés de 1.800 horas para a formação geral básica, ela compreende língua portuguesa e literatura, ela compreende matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, arte, educação física e língua inglesa e agora também língua espanhola. O espanhol mantido. Mantido não, voltou. Ele tinha sido retirado abruptamente, aliás, do ponto de vista político inexplicável. Nós somos um país rodeado por todos os outros países falantes de espanhol. A gente tira o espanhol do currículo. Eu cheguei no Peru recentemente, eu fui falar, eu quero frango. Eles... Frango! Mas aí a gente soletra, você já... Frango! Quanto mais eu soletrava... Pior ficava. Pior ficava, que é... Polho. Vou saber, gente, eu não estudei espanhol. Então, isso é preciso pensar. Nós teremos agora 2.400 horas, saímos de 1.800 e vamos para 2.400 horas para a formação geral básica. Porque entraram disciplinas que tinham ficado alijadas, né, do currículo. E passamos a ter 600, e não 1.200 como era antes, 600 horas para o percurso de aprofundamento, né? Agora, para mim, o mais importante nesse percurso de aprofundamento, Vivi, é que nós vamos ter parâmetros para o que é que vai poder ser estudado aí. Claro que respeitando a autonomia dos estados, a autonomia das escolas, mas entendendo que não pode ser qualquer coisa que vai virar disciplina. E me diga uma coisa, o que mudou
para os professores, ou ainda irá mudar para os professores nesse novo ensino médio, para os comandantes desse avião não deixar esse avião cair? Olha, essa pergunta, ela é uma pergunta chave, não é? Que eu fico pensando sempre assim, se eu fosse professora de ensino médio nesse contexto, o que eu faria? Eu fui professora de ensino médio por uma década, né? O que eu faria? Eu acho que eu quase desistiria da forma como foi implementada. Porque, gente, olha como o professor sofreu. O professor estava acostumado a chegar ao livro de português, chegar ao livro de história, chegar ao livro de geografia, e chega uma coleção de linguagens. Com língua portuguesa, com arte, com educação física, tudo junto. Que bom, isso é bom. Mas sem a pessoa ter sido preparada para trabalhar com aquele material... Isso, igual a nossa compreensão humana é fragmentada. Isso. Então, olha só, Liz, eu acho que o grande desafio... Sim. Eu sou essencialmente... Em que eu sou formada? Eu sou formada em letras, portanto, eu sou professora de língua portuguesa. Eu não fiz língua inglesa, eu não fiz língua espanhola. Eu fiz a licenciatura com habilitação única. Então, eu sou formada em... Sou professora de língua portuguesa, essencialmente é isso que eu sou. Bem, eu vou ter que compreender, e esse é o convite que eu faço aos professores que eventualmente estejam nos ouvindo, as professoras que estão nos ouvindo, que é preciso compreender que nós continuamos professores de língua portuguesa. Só que no contexto da área de linguagens, isso muda. Isso muda. Isso me obriga a pensar qual é a relação da língua portuguesa, da língua verbal, vamos falar assim, com as outras línguas que agora também compõem o currículo, com a arte, pensando na pintura, na música, na dança, no teatro, né? Com a educação física, porque é uma linguagem corporal importante. Então, penso primeiro isso aí. E depois, ainda vou ter que me pegar pensando na como está o ensino de língua portuguesa. Que língua portuguesa é essa que eu vou ensinar que vai fazer sentido para o aluno na aula de biologia, na aula de história, na aula de física? Porque, Liz, se nós não compreendermos isso, nós vamos falar, como muitos professores equivocadamente estão falando, e porque não foram orientados, não é porque eles querem fazer isso, é porque não receberam a orientação necessária, a formação necessária. Eles estão pensando assim, eu tomei professor de português e agora acordei professor de linguagem, vou ter que dar aula de educação física, ter que dar aula de arte, de dança, de teatro, eu não sei nada disso. Não surto. Então, não é isso. É você pensar como o que você está acostumado a tratar só aqui. Como esse conteúdo vai ser desenvolvido em diversas habilidades. Vai isso. E aí você toca numa palavra-chave, né? Você tocou numa palavra central. Tá de parabéns por ter tocado ela mesmo. Muito obrigada. Que é a questão da habilidade. É a gente entender que nós não estamos lidando mais com os conteúdos. As meninas são bem novinhas, mas talvez elas já tenham ouvido isso, Liz. Que assim, a grande ansiedade do professor era vencer o livro didático. Eu preciso vencer esse livro. Eu preciso vencer o conteúdo. Lembra-se disso? A preocupação é com conteúdo. Com conteúdo. Então agora, sumiu esse nome. Nós substituímos o nome conteúdo por objeto de conhecimento. Por quê? Porque agora a gente coloca o conteúdo no lugar dele. Ele é objeto. Sujeitos, quem são os sujeitos? São os estudantes, são os professores. Nós é que somos os sujeitos. Então, nós vamos nos apropriar de conhecimentos que são objetos. Sim. Nós vamos nos apropriar desses objetos de conhecimento. Então, agindo como sujeito sobre eles, que é o que você tanto reclamou e com razão. E aí, então, nós não pensamos mais na memorização de conteúdos, né? Nós pensamos muito mais no desenvolvimento de habilidades e competências. São aulas visando mais uma prática, né? Visando uma metodologia que como será aquele objeto, né? Você disse objeto de conteúdo. De conhecimento. Aquele objeto de conhecimento, ele vai ser mobilizado na sua futura fruição. Ele como aquele objeto de... Repete que... Como ele vai ser objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento será mobilizado na sua
profissão, na sua futura atividade. Na sua atitude como estudante Na ainda. sua atitude. Como isso vai refletir futuramente, né? Porque, vamos dizer, que depois você vai ter que agregar, né? Hoje a capacidade do aluno e do professor estimular essa possibilidade de mobilizar os conhecimentos para as soluções. Para resolver problemas. Para resolver problemas. Fernanda, por analogia, a gente falou de avião e piloto. Falamos do piloto, agora vamos falar do avião. Vamos falar como as instituições estão preparando para esse modelo. A gente vai falar rapidinho, porque a gente já vai passar para o Hablando com o Jair. Mas fala aí como as instituições estão preparando o seu avião, o avião, a instituição de ensino. Esse foi um debate fervoroso, né? Entre o governo atual, né, o Ministério da Educação, que é o responsável, a primeira instância responsável, né, pelas mudanças, por conduzir as mudanças lá, e os conselhos e os secretários estaduais de educação. Foi um embate forte, né? O governo federal está se comprometendo, né, a auxiliar os estados financeiramente para que eles implementem mudanças significativas nas estruturas das escolas, e a gente não pode só deixar de lado isso aí, e implementem formações de verdade para os professores conduzirem essas mudanças. Então, nós temos uma boa perspectiva. Isso depende, que é uma coisa muito importante, eu acho que a gente entender assim, eu acho que nós estamos construindo agora uma boa política pública para o ensino médio. Só que nós vamos ter que ter o cuidado de planejar a sua implementação. Nós não podemos cometer o erro de novo de simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Nós vamos ter que ter um Ministério da Educação que seja capaz de conduzir os trabalhos, não no sentido de ditar as regras do jogo, não é esse, mas entender quais são as regras que estão em curso e fazer tudo o que for possível para que essas regras sejam implementadas e que a gente tenha uma educação de qualidade para todos, principalmente os filhos de trabalhadores e trabalhadoras, né, gente? Porque os outros já têm acesso a uma educação mais qualificada. Nós temos que discutir a educação pública. A educação privada é um problema das empresas. Bom, diante disso, eu estou querendo saber, a gente está falando aqui de conhecimento, a gente está falando aqui de cultura, a gente está falando de história, e a gente quer saber agora, Rafa, por onde anda Jai, por onde ele está falando, porque com certeza o quadro dele sempre traz uma informação aí que mobiliza os nossos conhecimentos, uma história, uma dica cultural para enriquecer tudo isso aí, porque a vivência ela tem que ser levada para dentro da sala de aula. Mostra pra gente aí, Rafinha, por onde anda Jai? Acabamos de chegar aqui em Nova Caraíva. Nova Caraíva fica aqui ao lado de Caraíva. A gente chegou aqui no pier, vamos pegar a canoa aqui, pagamos R$ 7,50 por pessoa e vamos atravessar. Caraíva, depois de Onápolis nós viajamos 80 quilômetros e aqui chegamos. É um lugar de ribeirinhos, é um lugar que pertence a Monte Pascoal, que pertence a Porto Seguro. Então vamos lá, Política Sem Mistério. Vou mostrar para vocês as novidades de Caraíva. O pôr de sol daqui de Caraíva é um espetáculo à parte. Se bem que nós também temos grandes espetáculos na nossa cidade de Ilhéus, Bahia, Brasil. Mas olha que espetáculo de pôr de sol aqui. Ouvindo de fundo uma musiquinha cantada ao vivo, depois de ter se deliciado de um almoço maravilhoso e bebericado um suco bem natural de frutas cítricas da região. Olá!
Olá, meu povo, aqui em Caraíva nós estamos na Cabana Comune, aqui na beira da praia. E aqui na Cabana Comune, assim, pratos fantásticos, com a gastronomia muito especializada. Eu vou mostrar para vocês alguns pratos aqui que o Guilherme aqui da Cabana Comune nos indicou. Vocês vão ver, um momento. Olha aqui, olhe esses pratos aqui, deliciosos, ó. Inclusive, esses pratos participaram de um festival de gastronomia agora, em Porto Seguro, e teve, assim, uma grande aceitação. Também aqui, está acontecendo também aqui, música ao vivo, tem aqui um cantor paraibano, ó, no acordeon. Então essa é a Caraíva da Bahia. Você não vai se arrepender de vir aqui. Conheço o Arraial da Ajuda, eu conheço Trancoso, eu nunca passei pro lado da Caraíva. Você já passou? Olha, eu nunca passei em Caraíva, mas eu já fui em Comuruxatiba, porque a gente fala parente, porque indígena, vocês já observaram, né? É mais... Todo mundo é parente, não sei o que. Já tive em Comuruxatiba, que é um lugar muito exótico, bonito, mas Caraíva eu nunca fui, mas eu tenho muitos parentes, Pataxós. Lá tem aldeia, Pataxó. Aí falou, venha minha parente, aí você andar de bugre, você vai não sei o que lá. Eu falei, ótimo, tô com os parentes, então eu não vou pagar nessas viagens de bugre, não sei o que lá. Belíssima paisagem, né? Muito Lindo bonito. Porto Sol ali, uma cozinha sofisticada ali, né? Parece que tá bem saborosos os pratos. Você conhece, Fernanda, Caraíva? Caraívas não. E olha que já morei em Porto Seguro e não conheço Caraívas. Eu também não. Diz que é um lugar, assim, desse turístico mais perto da natureza, um ecoturismo, né? É um local que você só chega, acho que por embarcações, se eu não me engano, não sei, não tem... Eu acho que acho que não é permitido veículo, né? Não é barco, né? Veículo lá. Né? Tanto é que não tem táxi, o táxi lá é por carroça, a gente vai mostrar no próximo episódio. Mas um lugar desse, muito inspirador, Fernanda, dá aulas de vivências, não dá? Dali você tira verdadeiras aulas da culinária local, da música, do pôr do sol. É isso que tem que levar para a sala de aula. Eu digo que todo lugar, todo canto tem seu encanto, Inês. Sim. Não existe possibilidade de não ter. Todo canto tem seu encanto. Só que o nosso olhar foi educado para enxergar muito o encanto de fora, o que vem de fora, né? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. Resgatar um ensino que seja capaz de fazer com que o aluno olhe para o seu entorno e seja capaz de criticar esse entorno. Não é criticar falar mal, não. É criticar entendendo as virtudes, entendendo os problemas, porque quem não entende seus problemas, quem não consegue criticar seus próprios problemas, não consegue pensar soluções. Então, nós precisamos de um ensino exatamente assim. Que identifique o problema para criar as soluções. E aí tem uma questão fundamental. Olha como a questão de Caraívas puxou um tema que é fundamental para esse ensino médio que se instituirá a partir de 2025. A pesquisa. A gente está acostumado a pensar a pesquisa é uma coisa cara, a pesquisa é uma coisa lá dos TCCs, né, das conclusões dos cursos, ou então no mestrado, no doutorado, mas nós estamos falando de uma pesquisa que é assim, ó. Vamos orientar uma pesquisa, mas com metodologia mesmo, não é o menino entendendo o que está fazendo. Em tudo em Caraíva. Por exemplo, identificar, isso é possível. Ou então olhar para aqui, olhe para aqui, para Itabuna, para Ilhéus, né? Olha, e vamos olhar o trânsito, a questão da mobilidade social. Como é para chegar na sua escola? É simples? É difícil? O que você tem que passar para chegar nela? Então, quando você começa a olhar a isso, quando você começa a olhar com este olhar para o seu entorno, você começa a formar alguém, então, que tem condição de ser protagonista. Feliz. Que é isso que a gente quer. Que todos sejam protagonistas. Não é possível que um ou outro seja protagonista e que os outros não se submeter ao protagonismo daquela pessoa. Verdade, Fernanda.
Você falando em pesquisa, não pode nem falar em pesquisa na frente de lista, porque nós somos apaixonadas por pesquisa. Mas ainda assim, trago um exemplo aqui. Na próxima semana, entre o dia 10 ao dia 13 de outubro agora, vai estar indo uma excursão da Faculdade de Minas Gerais para a Serra, uma quantidade de 70 alunos, professores, estudantes de Minas Gerais. Por que eles estão indo até a aldeia? Eles estão indo fazer práticas dentro na Serra do Padeiro. Uma excursão de 70 alunos. Qual é a aula que os professores querem passar para esse aluno? É a aula vivida dentro da comunidade. Como entrar em uma mata, os tipos de planta, como é a vivência de uma comunidade indígena, para ele saber essas práticas culturais dentro de uma vivência, em uma zona rural, em uma aldeia, né? Então, assim, vai estar indo esses alunos e é muito rico, é muito importante, e a gente recebe muitos estudantes nesse âmbito querendo aprender e entender mais sobre essa rotina, sobre o que a gente fala, como a gente vive. E os principais professores é aqueles que não teve a oportunidade de ingressar em uma educação, em uma sala de aula. É o meu avô, é a minha avó, é o meu tio que só teve o médio normal, mas que eles têm vivência e conseguem transmitir um conhecimento que não está ali só na sala de aula. Sim, perfeito. Muito boa dica, né? Depois eu quero, então, já fica aí o compromisso de você gravar os vídeos para mostrar na nossa agenda dos povos originários no próximo programa aí. Essa excursão de alunos da minha terra, de Minas Gerais. Fernanda, você já estamos na fase aqui de conclusão do nosso programa, mas você mencionou aqui nos bastidores que terá na UESC um grande evento sobre essas vivências, esses projetos de vida. Circuito das profissões, Liz. Circuito das profissões. Todos convidados essa semana na UESC, né? Nós na UESC vamos receber mais de 4.000 estudantes de várias localidades da Bahia, né? Legal. Várias localidades de municípios distantes. Nós vamos ter gente de Eunápolis, de Porto Seguro, né? E aí é uma mobilização muito grande na UESC, porque todo mundo aí agora quer mostrar o seu curso, que é o circuito das profissões. Então, o curso de pedagogia vai mostrar, o curso de medicina vai se mostrar, o curso de engenharia mecânica vai se mostrar. Então, é para receber os estudantes do ensino médio, para mostrar para eles o que a UESC tem para oferecer como possibilidade de cursos para eles fazerem. Então, todas convidadas para esse circuito. Eu queria depois que você mandasse os registros para a gente exibir aqui no Política Sem Mistério, porque para a gente é muito importante estar exibindo aqui dentro do Política Sem Mistério, porque uma ação dessa faz parte das políticas públicas de ensino. E hoje nós tivemos aí esse grande, maravilhoso debate aqui com uma grande doutora. Ela é doutora em letras, mas é uma autoridade em termos de ensino, em termos de formação, em termos de políticas públicas educacionais. É uma pessoa que fala com muita propriedade. Nós sentimos muito honrado com a tua presença aqui. Mas antes de passar a palavra final aqui para a Fernanda fazer essas considerações finais a respeito desse grande desafio aí que a União, os estados e municípios têm de implementar a partir de 2025 essa nova reforma, que eu já vejo com boas expectativas, né? Eu acho que é uma grande reforma, eu acho que precisava essa reforma para fazer essa mobilização de saberes, preparar os nossos professores, as instalações, que com certeza é uma reforma para longo prazo, né? A gente terá resultados aí com os anos, com certeza a gente vai estar formando pessoas mais críticas, capaz de compreender os seus problemas e ao mesmo tempo ofertar soluções mais justas, adequadas, inclusivas e mais humanas para a nossa sociedade. Muito bom, programa excelente aí. Mas aqui, antes de fechar, meninas, eu queria fazer uma homenagem, né? Ela não está aqui presente na nossa bancada, mas ela tem uma cadeira, porque são 5 mulheres, 5 identidades, e todas têm o mesmo objetivo: levar isso aqui que vocês acabaram de assistir, porque toda semana a gente discute aqui uma política pública que impacta a tua vivência, né? O teu dia a dia, que é a educação.
Então, a gente queria fazer uma homenagem hoje para Maria Goretti, né? Ela está completando mais uma primavera. É uma menina linda, né? Maria Goretti, ela inspira força, ela inspira resiliência, ela inspira amor, ela inspira motivações para dias melhores. Ela tem uma grande veia feminista, ela não está aqui neste momento, porque ela está numa atividade de representação do feminismo, né? Num momento onde se tem um júri, ela está lá juntamente com a Andréia, porque ambas são coordenadoras estaduais de formação política de gênero. Então, a gente rende todas as homenagens aqui do Política Sem Mistério, de toda a equipe, direção, bastidores, edição, a homenagem ao seu aniversário. Se sinta muito abraçada, homenageada, né, Gó? Nós amamos você, Gó. Amamos muito você e a gente fica muito feliz. E olha, você não escapa do bolo essa semana, viu? Você vai pagar uma pizza pra gente essa semana, sim, né? E a gente quer te abraçar e dizer que é muito bom ter você aqui nessa bancada do Política Sem Mistério. Você traz uma inovação da mulher preta, da força, da resiliência. E sabemos que a gente pode, a gente chega, a gente está lá, a gente tem união e fazemos diferença na nossa sociedade. Muito obrigada. E não, Andréia Peixoto também, um abraço para você. Mais um abraço. Danada. Fê, muito obrigada, querida. Não consigo falar Fernanda. Eu falo Fê mesmo porque eu te amo. Você é uma pessoa que faz parte da minha vida há mais de 10 anos, né? Essa amizade que a gente conseguiu nutrir com muito amor, com muito companheirismo, a tua família, Ludmila Coimbra, um beijo, querida. Toda a sua família, o seu irmão, Lázaro, a tua mãe, seu Zezé, todos aí a gente ama, assim, de muita paixão. São pessoas maravilhosas. Lívia, a nossa Betânia, a nossa Gal, né? Ela é linda. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui nessa tarde aqui, falando de um assunto tão importante. Pois é, Liz, e a mim, cabe sobretudo agradecer a vocês o convite. Para mim foi uma excelente oportunidade para conversar sobre um assunto tão salutar, né? E assim, eu vou pedir licença a você agora para te dar os parabéns por essas duas meninas maravilhosas. Não é, Lúcia? Como é que você está aí acompanhando as meninas e as meninas acompanhando você? Nossa, estão de parabéns, Viviane, Jéssica. E dizer assim, sobre a nossa questão que nós discutimos aqui hoje, eu acho que o nosso grande objetivo tem de ser combater a evasão escolar. Nossos jovens, nossas jovens precisam concluir o ensino médio, né? É preciso de alguma forma, e aí a gente sabe que isso inclui outras políticas públicas, né? O combate, por exemplo, à gravidez indesejada na adolescência, né? Não sei se nós vamos ter que dar bolsas para que os alunos pobres concluam o ensino médio, porque muitos precisam trabalhar. Então a gente tem as ações afirmativas. Elas são necessárias. E assim, agora eu vou falar para os professores e professoras que eventualmente estiverem nos ouvindo, que é assim, abracem essa reforma do ensino médio agora, que vai acontecer a partir de agora. Vamos dar uma oportunidade a ela, como uma forma de darmos uma oportunidade aos nossos jovens, às nossas jovens. Vamos fazer o possível para implementar da melhor maneira possível. E cobrar, claro, cobrar de quem é de direito, cobrar do Estado, né, o financiamento necessário para que nós façamos essas mudanças. Um grande abraço. Muito obrigada. A Política Sem Mistério fica aqui com esse grande debate que promove mudanças no nosso ensino médio, mudanças importantes. Eu deixo meu abraço. Esse programa é editado e produzido por Lisdeile Nobre e Rafael Gani, apresentado por mim também, Lisdeile Nobre, Jéssica Tupinambá
Viviane Leite, Andréia Peixoto e Maria Goretti, e que tem a direção com Barbosa Filho. Nós somos transmitidos aqui pela TVI, mas você pode assistir pelo canal do YouTube, Canal 24, na TV a cabo. A gente deixa o nosso abraço, nosso beijo e te espero com mais uma política pública aí no próximo sábado. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.